Olá, eu sou a Vanessa Grimusa e participei do programa CNPq. Desenvolvi o projeto intitulado como Análise dos efeitos de um campo magnético contínuo sobre o coração de ratas Wistar idosas. Além de mim, este projeto foi composto pela Gabriela, Lise, Lucinéia e o meu orientador, Gladson Ricardo Sor Bertolini, no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde na Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Materiais com propriedades magnéticas são conhecidos como ímãs, os quais produzem energia na forma de campo magnético. Com base na intensidade de direção dos campos magnéticos, eles podem ser classificados como dinâmicos ou estáticos. Além disso, os estáticos também podem ser chamados de campos magnéticos contínuos. Então, nos campos estáticos, a intensidade e direção elas são constantes e o campo magnético ele é gerado sem a produção de um campo elétrico adicional. Ainda, eles podem ser classificados em ultrafracos, fracos, moderados, fortes e ultrafortes, e podem estar presentes de forma natural ou artificial. A forma natural, por exemplo, na Terra, e as artificiais, como por exemplo em celulares e ressonâncias magnéticas. A energia biomagnética presente na atividade celular em fatores bioquímicos e fluidos do corpo humano, quando exposta a um campo magnético, é capaz de produzir efeitos terapêuticos e interações com diferentes tecidos, como por exemplo sobre os glóbulos vermelhos, que estão presentes no sangue. Então, estes, quando expostos a um campo magnético, eles tendem a se deslocar para a região de maior intensidade. E isso ocorre porque o sangue ele é um fluido biomagnético e apresenta uma capacidade de magnetização. A hemoglobina, uma das proteínas que está presente nos glóbulos vermelhos, reage com campos magnéticos devido à presença do óxido de ferro em sua composição. Dessa forma, busca-se compreender os benefícios e os possíveis efeitos deletérios que os campos magnéticos estáticos produzem nos seres vivos. Há poucos relatos sobre os efeitos dos campos magnéticos estáticos na morfologia de tecidos biológicos, como por exemplo sobre o coração. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi analisar os efeitos de diferentes intensidades de campo magnético estático sobre o coração de ratas Wistar idosas em parâmetros macroscópicos e histomorfológicos. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais e foi composto por 27 ratos Wistar adultos, fêmeas, com aproximadamente 20 meses e peso médio de 218 a 340 gramas. Inicialmente, os animais passaram por um processo de aclimatação de 7 dias e foram randomizados em 4 grupos, sendo o grupo placebo aquele que não recebeu o ímã de neodímio e sim um ímã composto por material de cobre, o ímã 1200 Gauss, o ímã 1800 Gauss e o grupo ímã 2500 Gauss. Eles também foram pesados antes do tratamento e também antes da eutanásia, para futuras análises. O tratamento ocorreu por meio de um colete experimental que possuía 2 bolsos, onde foram colocados o ímã placebo e o ímã de neodímio. Eles eram posicionados no dorso dos animais. Eles receberam o tratamento durante 5 dias, sendo 2 horas diárias. E posteriormente foi realizada a eutanásia dos animais. Então, quanto à análise histológica do tecido cardíaco, após a eutanásia, os corações foram dissecados, pesados em uma balança e posteriormente os átrios foram seccionados. Os corações foram emblocados com os ápices para cima e em um micrótomo foi realizado corte semiceriado de 7 micrômetros, que foram confeccionados em lâminas e corados em hematoxilina e eosina para futura análise da área dos cardiomiócitos, da área do núcleo, bem como dos diâmetros maiores e menores. Então, de cada animal foram realizadas 10 imagens e de cada imagem 10 cardiomiócitos foram analisados. A análise estatística foi realizada no software SPSS e o nível de significância estabelecido foi de P menor que 0,05. A análise macroscópica da massa corpórea média foi realizada antes do tratamento e antes da eutanásia, e não foi possível observar diferença significativa em nenhum dos momentos.
Então, neste estudo, foi avaliado diferentes intensidades de campos magnéticos estáticos na morfologia do coração de ratas Wistar idosas. Na prática clínica, é comum utilizar o peso do coração em uma relação, né, do peso corporal e o peso do coração, como um indicador de hipertrofia cardíaca. Então, quanto ao peso anatômico do coração das ratas, não foi observada diferença significativa, assim como eu mostrei anteriormente no peso corporal, que se manteve similar, né, entre todos os grupos. E do ponto de vista macroscópico, isso indica que não houve uma hipertrofia causada pelo campo magnético aplicado por 5 dias consecutivos. Então, associado à massa cardíaca, à massa corporal dos animais, vale destacar o modelo experimental utilizado neste estudo, que foi realizado, né, com fêmeas em um processo de envelhecimento. Então, elas já estavam ali com 20 semanas de idade no período do climatério. E estudos indicam que esta fase, né, do desenvolvimento é um fator de risco para as disfunções cardíacas. E o peso do coração das fêmeas ele pode aumentar com a idade, mas o formato e o tamanho eles continuam o mesmo. Isso não é visto em machos, né? Nos machos ocorre um alongamento e um estreitamento dos corações. Então esse achado ele pode ser um indicador das possíveis diferenças encontradas entre os estudos revisados quando comparado a este presente estudo. Então, sendo assim, algumas diferenças nas respostas observadas neste estudo em relação à literatura podem ser atribuídas, né, ao sexo dos animais e à idade. Então, tal fator poderá ser analisado em futuras pesquisas que comparem grupos de fêmeas e machos que foram submetidos ao mesmo protocolo deste estudo. Na análise histomorfométrica do diâmetro dos cardiomiócitos também não foi possível observar diferenças significativas. Este achado é positivo, no sentido de que a exposição ao campo magnético estático não causou alterações sobre os diâmetros maior e menor, que são indicadores de hipertrofia cardíaca. Então, quanto à análise histomorfométrica da área dos cardiomiócitos, foi possível observar diferença. Tanto a área dos cardiomiócitos do ventrículo direito quanto do ventrículo esquerdo, o grupo 2.500 Gauss foi superior aos demais, então foi onde observou-se maior área dos cardiomiócitos. E esse aumento da área dos cardiomiócitos sugere um aumento do tamanho celular, que é uma estratégia compensatória do coração frente à sobrecarga cardíaca imposta pela magnetização. Na análise histomorfométrica da área dos núcleos dos cardiomiócitos do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo, houve uma diferença significativa do grupo 2.500 Gauss quando comparado aos demais. Isso é um indicador de hipertrofia cardíaca. Considerando, né, que a sobrecarga cardíaca é um fator de risco conhecido para doenças cardiovasculares, os achados deste estudo, como o aumento do tamanho dos cardiomiócitos e dos seus núcleos, podem fornecer informações valiosas sobre os mecanismos subjacentes à adaptação cardíaca em resposta à exposição aos campos magnéticos estáticos. E isso pode ter implicações importantes, né, na saúde cardiovascular de pessoas que estão expostas a campos magnéticos de moderada intensidade e por períodos prolongados, por exemplo, aqueles que trabalham com a ressonância magnética, né, no ambiente ocupacional, ou também devido ao uso de dispositivos eletrônicos, como celulares, relógios inteligentes. Então, há uma escassez de trabalhos nesta área para permitir uma ampla discussão sobre a aplicação do campo magnético estático no coração. Dessa forma, estudos nesta temática são necessários, uma vez que a população está cada vez mais exposta a diferentes intensidades de campos magnéticos estáticos. Então, conclui-se que a exposição ao campo magnético estático de 2.500 Gauss promoveu um aumento significativo da área dos núcleos e da área dos cardiomiócitos. O peso dos animais, a massa do órgão, bem como seus diâmetros maior e menor, não foram modificados por nenhum dos ímãs testados. Por fim, agradeço à UniOeste por proporcionar o programa de iniciação científica e ao CNPq pela concessão da bolsa cedida para o desenvolvimento do projeto.